e o Léo Pereira vai para a lateral esquerda. No meio-campo, o Tite tem treinado uma situação diferente. Ele tem colocado o Léo Ortiz como volante. Rossi, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz, dupla de zaga, Léo Pereira na lateral esquerda por necessidade. Torcedor do Flamengo, bom dia. Bora começar amanhã aqui, quinta-feira, acompanhando as informações, notícias do Flamengo, que joga logo mais contra o Grêmio. Provável escalação, as últimas informações para esse jogo de logo mais. Flamengo que vai em busca da vitória para se manter na liderança do Brasileirão. Créditos de todos os canais oficiais aqui na descrição. Aproveita também, já escreve aqui nos comentários o seu palpite para esse jogo, Flamengo e Grêmio. Mas agora essa enrolação, bora pro vídeo, galera. Muito bem, tá aí todas as informações. Começa então a maratona de jogos para o Flamengo sem os jogadores selecionáveis. E aí a gente já está vendo o Tite fazendo testes forçados, mas ele vai ter de se virar de alguma forma, porque do outro lado também tem um Grêmio com problemas, André. É o que a gente vem conversando já nas últimas semanas, falamos disso também ontem ou anteontem, se não me engano, são 5 jogadores que o Tite, de repente, não tem e ele precisa compor dentro do elenco do Flamengo para encontrar uma equipe que pelo menos mantenha o nível que o Flamengo vinha alcançando. E aí as pessoas, mas na última partida do Campeonato Brasileiro foi um show, o Flamengo ganhou de 6 do Vasco e tal, com jogadores todos disponíveis ainda. Aí teve gente que se machucou naquele mesmo jogo, né? Evidentemente os jogadores convocados pelas seleções sul-americanas, exceto a brasileira, que não chamou ninguém do Flamengo, já foram embora. E é atribuição da comissão técnica, que já sabia que isso ia acontecer, embora não tivesse certeza absoluta em relação a todos os nomes, mas já sabia o tamanho do problema que ia ter que resolver na sequência das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Uruguai, que levou 2 jogadores cruciais do Flamengo, provavelmente vai fundo na Copa América. Vai pensar que o Uruguai não vai chegar pelo menos às semifinais? Esses jogadores eles vão demorar para voltar. Não adianta a quantidade de energia ruim que a torcida do Flamengo vai mandar para determinadas seleções. Isso muitas vezes não resolve nada. E as seleções vão longe e os jogadores demoram mais ainda para se apresentar de novo. E o Flamengo tem que se virar sem eles. Em relação a improvisações, o Tite é um treinador vivido, experiente, e não vai fazer nenhuma aventura extravagante, no sentido de colocar em campo um jogador para fazer um papel completamente novo, alheio à carreira dele. Isso não vai acontecer jamais. Mas é o que nós vamos ver aí, o Pedro nos deu as informações. É capaz da gente ver o Léo Ortiz jogando no meio de campo, ele já fez isso, até com a camisa do Flamengo mesmo, o Pedro nos informou no jogo com o Corinthians. Improvisações na zaga, eventualmente laterais, o Flamengo vai se virando. A partir de agora, esse é o time que precisa se desenvolver com esses jogadores até o pessoal da Copa América voltar. E eles vão demorar, não adianta. Pois é, eu confesso que estou bem curiosa para ver o Léo Pereira ali na lateral também. Vamos ver o que é que ele consegue também produzir. E falando do Grêmio, é um Grêmio sem. Hoje a gente pode dizer que era o jogador principal da equipe, era que estava fazendo gol. A gente não vai ter o Diego Costa. Machucado, uma lesão de certa seriedade. Sim, grau 3, que é a pior lesão muscular. Então, vai demorar para voltar também. Esse não vai para a Copa América, mas vai demorar para voltar ao Grêmio. Em relação aos convocados, né, todo mundo já sabia mais ou menos que seriam os 2 que já foram levados pelas suas seleções. Com tantos problemas que o Grêmio tem de solucionar, tem de enfrentar, com tudo que acontece no Rio Grande do Sul, o Grêmio tem feito um ótimo trabalho no sentido de manter o seu espírito competitivo, fazer o papel que se espera dele, criar, pelo menos em Curitiba, onde mandou partidas, um ambiente muito favorável com a presença do seu torcedor. Eu tenho certeza que os jogadores do Grêmio não têm se sentido sozinhos ao longo das últimas partidas, atuações importantes de Copa Libertadores, que o Grêmio definiu sua vida aí nas oitavas de final, chegou à classificação em segundo lugar, vai enfrentar na próxima fase o Fluminense. Mas o time do Grêmio está acompanhado. E agora, com a volta ao Campeonato Brasileiro, vai ter que se acostumar a essa rotina, jogar fora, entender onde é melhor jogar quando atuar como mandante. O Grêmio vai ter que ir resolvendo esses problemas pouco a pouco. Pois é, e ainda sem o Vila Sante, sem o Soteldo também. A gente falou do Grêmio... Sabe que lugar é esse? É o CT George Elal, conhecido como Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro. É o CT do Flamengo, muito bonito, né? Está sendo ampliado, é um dos melhores CTs do continente americano. É uma estrutura realmente
de primeiro mundo, eu já conheci, já estive lá, e é algo espetacular. Mas por que você está mostrando aí o CT Ninho do Urubu, João Guilherme? Eu vou te explicar. É o seguinte: Campeonato Brasileiro tem o Botafogo como líder e o Flamengo amanhã jogará contra o Grêmio no Maracanã. Grande jogo, né, desta quinta-feira no Maraca. E neste CT Ninho do Urubu, o técnico Tite vem trabalhando com algumas possibilidades. Porque o Flamengo, por ter o melhor elenco do futebol sul-americano, e é nessas horas que a gente pode constatar isso, porque o Flamengo é o time com maior número de jogadores convocados para essa Copa América e também data FIFA. Pulgar na seleção do Chile e a Flá Celeste foi convocada, né? Varela, Vinha, De La Cruz, Arrascaeta. São 5 desfalques muito pesados. Podemos dizer que são titulares da equipe do Tite. Talvez hoje o Pulgar seja aquele jogador que tenha uma concorrência maior. Com o Alan, que está ganhando espaço, e o Vinha está ganhando espaço numa disputa com o Ayrton Lucas. Mas há também, ali entre os dois, uma competição muito interessante. Em relação ao Varela, ele se firmou como titular da lateral direita. De La Cruz e Arrascaeta, eu não preciso nem dizer, né? Os dois são titulares absolutos. Então, qualquer equipe do mundo sentiria tantas ausências e tão importantes. Mas o Flamengo tem um elenco muito qualificado. E o técnico Tite terá 9 rodadas pela frente no Campeonato Brasileiro sem esses jogadores. Pelo menos o Uruguai tem uma perspectiva de ir muito longe na Copa América. Eu acredito, por exemplo, que o Uruguai é um candidato ao título. Pode chegar até a final no dia 15 de julho, ou até perto disso, na semifinal, ali por volta do dia 12 de julho. E aí, minha gente, até lá o Flamengo ficaria mais de um mês sem esses 4 jogadores tão importantes. A seleção chilena do Pulgar, ela não é muito cotada. Eu não acredito que vá longe. Então é bem possível que o Pulgar, no início do mês de julho, já esteja de novo aqui, no CT Ninho do Urubu. Mas até lá, o Flamengo terá os seguintes jogos pelo Campeonato Brasileiro. Veja aí. Vejam só. Flamengo joga nesta quinta com o Grêmio no Maracanã. Depois encara o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Receberá o Bahia no Maracanã, o jogo do reencontro com Everton Ribeiro. Aí teremos um Fla-Flu, que sempre é um jogo especial. Juventude e Flamengo na Serra Gaúcha. Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Aqui um jogão, hein? Atlético Mineiro e Flamengo. E olha, o Atlético tem a ausência do Arana apenas. Grande jogador, mas é só um. Os demais estão todos lá. Hulk, Paulinho, Scarpa e companhia limitada. Aí o Flamengo tem o Cuiabá no dia 6 de julho, Flamengo e Fortaleza dia 10 de julho, e o último jogo dessa sequência, caso a seleção uruguaia vá muito longe, chegue à final, Internacional e Flamengo. A partir do dia 20 de julho, contra o Criciúma, o Flamengo já teria novamente esses jogadores à disposição, e aí terminaria o primeiro turno contra o Vitória lá em Salvador. Aí já inicia o segundo turno aqui, contra o Atlético Goianiense no dia 27 de julho. Portanto, são esses os jogos. E o Tite começa a preparar a equipe para o jogo com o Grêmio, que vai ser a amostra de como será esse Flamengo. Ele deve colocar em campo o Varela, o Wesley será o substituto na lateral direita, não tem outro jogador ali. Fabrício Bruno é titular da zaga. O Davi Luiz está ganhando muito espaço no time e deve continuar, porque o Ayrton Lucas é outro desfalque, não se recuperou da lesão muscular, e o Léo Pereira vai para a lateral esquerda. No meio-campo, o Tite tem treinado uma situação diferente. Ele tem colocado o Léo Ortiz como volante. Então, ele pode compor como primeiro volante e fechar ali também com 3 zagueiros. Interessante, ele tem trabalhado isso, hein? Então, pode ser Léo Ortiz, Igor Jesus, Lohan, que na ausência do Arrascaeta vai ter uma outra sequência muito boa, Gerson mantido pelo lado direito,
Pedro e Cebolinha. Esse é um provável time do Flamengo que deve estar em campo na maioria desses jogos que eu mostrei para vocês. É um problema porque o Flamengo ele conseguiu encaixar um time e agora o Tite vai ter que preparar uma outra equipe. Entretanto, olhando pelo lado positivo, é uma ótima oportunidade para jogadores mostrarem serviço e ganharem espaço nessa disputa no time. Léo Ortiz é um cara que ainda não se firmou, o Wesley pode se tornar um concorrente do Varela, o Lohan pode ganhar ainda mais espaço no time do Flamengo, o mesmo falando do Igor Jesus. Então o Flamengo, claro que desfalcado, mas na minha opinião, tem um time, esse que eu citei, com qualidade para encarar esses desafios e se manter no topo do Campeonato Brasileiro. Vai ser difícil, mas eu acho que dá. É o preço de você ter o melhor elenco do futebol da América. Você concorda comigo? Neymar, é isso mesmo, o craque do Al Hilal, atualmente no Al Hilal, que está se recuperando aí de uma cirurgia no joelho, postou uma foto, vou botar a imagem aí para vocês, com a camisa do Flamengo, ele na bicicleta ergométrica, nome na camisa Gabi, do Gabigol, com o número 10. O Neymar postou em seus stories no Instagram, o Gabigol em seguida repostou dizendo que caiu muito bem. Gente, na boa, obviamente eles fizeram isso combinado, obviamente eles fizeram isso para repercutir da forma que repercutiu e obviamente nós vamos comentar aqui no canal Vene Casagrande. Na minha opinião, cavada máxima do Neymar, já pensando lá na frente. Eu acho o seguinte, após esse contrato do Neymar com Al Hilal, eu não vejo o Neymar atuando em alto nível da forma que ele já atuou, não vejo o Neymar sendo contratado por nenhum clube grande da Europa, quando eu falo grande, é do primeiro escalão, não vejo, e eu vejo o Neymar retornando ao futebol brasileiro. Para mim, ele já está pensando lá na frente. Eu sei que horas depois ele também postou uma foto com a camisa do Santos, mas assim, qual é a ideia do Neymar? Gente, não tem o que fazer, ficar postando foto toda hora com a camisa de algum clube brasileiro. Todo mundo sabe, quem me conhece sabe, que eu não sou tão fã do Neymar, assim, longe de ser um Neymarzete, muito pelo contrário. Não gosto de muita coisa que ele faz fora das quatro linhas. Inclusive, considero o Neymar um dos maiores, se não o maior desperdício do futebol brasileiro, que ele poderia chegar muito mais longe do que ele chegou na carreira dele. A partir de agora, galera, de verdade, não vou dizer a palavra declínio, para não parecer algo pejorativo, mas futebol europeu, esquece. Fica a minha dúvida se na seleção brasileira ele vai ser o protagonista. Acho que agora é o momento do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior vai assumir esse protagonismo na seleção brasileira. E em breve o Neymar vai voltar para o futebol brasileiro. Para qual clube? Não sei. O Santos namora bastante o Neymar. A gente sabe que o Neymar tem um carinho enorme pelo Santos. E o Flamengo, pelo visto, ele gostaria de ter uma vaga. Vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo. Datas e horários e locais dos jogos do Flamengo contra o Bolívar pelas oitavas de final da Libertadores definidos. Jogo de ida, dia 15 de agosto, numa quinta-feira, 9h30 da noite, Flamengo e Bolívar no Maracanã. Jogo de volta, dia 22 de agosto, também uma quinta-feira, 9h30 da noite, Bolívar e Flamengo no estádio Hernando Siles. Então, para quem me pergunta, pelo visto, transmissão da ESPN. Pelo visto, não, vai ser transmissão da emissora ESPN. A Conmebol também divulgou o valor da premiação na Libertadores. Só para vocês terem noção, galera, o campeão da competição receberá até 33 milhões de dólares, dá cerca aí de 166 milhões de reais. Olha, uma baita bonificação para o campeão, tá? Fala até porque é o seguinte, galera, por fase, a Conmebol ela vai ficar premiando por fase. Chegou nas oitavas, nas quartas, além de dar um valor ali por cada vitória na competição. Vamos falar da meta agora que a diretoria do Flamengo está próxima de bater. Os amigos, os colegas do GE.com publicaram a seguinte matéria. Flamengo está a 54 milhões de reais de bater meta de vendas de jogadores no ano. O clube definiu como objetivo o valor de 103 milhões de reais para 2024.
Até o momento foram garantidos 48 milhões de reais. Faltam, portanto, 54, quase 55 milhões de reais. O Fla ainda não contabiliza a venda de Thiago Maia, que será oficializada em julho por 4 milhões de euros, que dá 23 milhões de reais. Esse valor será abatido dos 54 milhões que restam para a meta ser batida. Vendas do Flamengo em 2024. Mateuzinho para o Corinthians, 21 milhões de reais. Otávio, do Famalicão, para o Porto. O Flamengo ganhou 19 milhões de reais pelos 30% que era dono ali do Otávio. O goleiro Santos, que foi para o Fortaleza, 5 milhões de reais. E o atacante André, que foi vendido para o Estrela Amadora por 2,8 milhões de reais. Então, novamente, a diretoria do Flamengo muito próximo de bater uma meta importante. Isso é meta importante, pessoal. Não é para quem acha que é besteira, bobagem, não. Tem que bater a meta. Se não bater a meta, esse dinheiro terá que ser retirado de um outro pote, digamos assim, tá? De um outro setor. E é importante essa meta ser batida. E quem é responsável por essa meta é o departamento de futebol, obviamente. Galera, fiz um levantamento rápido aqui dos jogos no Brasileirão que o Flamengo terá desfalque por conta de convocação. Grêmio em casa, que é o jogo dessa quinta-feira. Atlético Paranaense fora de casa. Bahia em casa. Fluminense no Maracanã, campo neutro. Juventude fora. Cruzeiro em casa. Atlético Mineiro fora. Cuiabá em casa. E Fortaleza também em casa. Galera, o Flamengo vai ter muitas dificuldades nesse ato da Copa América durante esse período. Estamos falando, se eu não estiver errando, eu não sou muito bom em matemática, de 1/4 do Campeonato Brasileiro. É muita coisa. E durante esse período o Flamengo vai ter jogos extremamente difíceis. Atlético Paranaense lá é muito difícil. O Grêmio em casa é difícil. Estamos falando de um time chato de vencer. O Fluminense, clássico regional, embora esteja em baixa. Cruzeiro, vai ser chato ganhar do Cruzeiro. Atlético Mineiro lá, extremamente difícil. Fortaleza também é outro jogo difícil. Olha, o Flamengo vai ter muitas dificuldades. E para o jogo dessa quinta-feira, eu vou sair em defesa do técnico Tite. Já vou até adiantar o assunto do próximo, o nosso próximo assunto aqui no vídeo. A escalação no Flamengo. Sim, o Tite confirmou na atividade dessa quarta-feira que vai começar com Léo Ortiz de volante, Léo Pereira na lateral esquerda. Ah, o Léo Ortiz de volante, o Tite não pode fazer isso, está inventando. Por que não? Por que não? O Flamengo, gente, está extremamente desfalcado. E o Tite, ele quer manter aquilo que estava dando certo. O Gerson como meia direita. Se ele recua o Gerson para segundo volante, o Gerson pode jogar mal como estava jogando mal quando estava atuando de segundo volante. E o Luiz Araújo pode não jogar bem como ponta. O Luiz Araújo é uma incógnita, gente. Então eu vou sair em defesa do técnico Tite. Ele esboçou a seguinte equipe na atividade dessa quarta-feira. Rossi, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz, dupla de zaga, Léo Pereira na lateral esquerda por necessidade, Ayrton Lucas está lesionado e o Vinha está com a seleção uruguaia. Meio de campo, Igor Jesus, Léo Ortiz, Gerson e Lohan. O ataque, Cebolinha e Pedro. Você ainda tem Bruno Henrique como opção, você ainda tem o Gabigol como opção, você ainda tem o Luiz Araújo como opção. Você vai ter o Vitor Hugo como opção, o Matheus Gonçalves como opção, espero que ele seja relacionado. E ainda terá como opção também o Ryan Lucas. Gente, preste atenção nesse jogador. Ele é destaque do Sub-20, volante. O Ryan Lucas foi relacionado pelo técnico Tite. Ele recentemente estava treinando com a seleção Sub-20, a seleção brasileira Sub-20. É um jogador tratado como promessa, um volante alto, forte, chuta bem, vai bem ao ataque, tem uma boa saída de bola. Eu acompanho esse jogador há muito tempo. Ele está com 19 anos. Me lembra muito o João Gomes jogando. Falar sobre Flamengo e Grêmio e uma excepcional notícia para o torcedor do Flamengo. O Grêmio vai jogar essa partida extremamente desfalcado também, perdendo jogadores importantes por conta da data FIFA e por causa de lesão para o confronto. Então a gente vai dissecar esse Grêmio para você. Como é que joga o Grêmio, né? Como é que o Flamengo vai se portar
diante do Grêmio também, de um Grêmio extremamente desfalcado. Bom, vamos aos desfalques, os principais do time do Grêmio. Soteldo, está com a seleção venezuelana. Vilhaçante, excelente volante, ótimo meio-campista, está com a seleção paraguaia. E Diego Costa está fora do jogo por causa de uma lesão muscular. Aí você vai falar assim, nossa, aquele Diego Costa que jogou no Botafogo, é ele mesmo. Mas no Grêmio ele vem jogando bem, vem marcando os gols dele. Então é uma ausência muito importante por causa de lesão esta, tá? Então a gente tem 3 pilares do time do Grêmio fora da partida por motivos diferentes, né? Dois, no caso, por conta da maldita Copa América, que tira vários jogadores do Flamengo, 5 ao todo, e outro por lesão, no caso o centroavante, o Diego Costa. Bom, esse time do Grêmio deve jogar com o Marquezinho no gol, o Marquezinho que fez uma partidaça contra o Huachipato na semana passada pela Libertadores da América, uma vitória importante do Grêmio, que classificou o Grêmio, para as oitavas de final da Libertadores da América, fase na qual vai enfrentar o Fluminense. O Marquezinho fez grande defesa, é um jogador até discutido pelo torcedor. Hoje não, hoje o torcedor já tem um carinho maior com ele. Voltando aqui a esse resumo do Grêmio, é um time que começa por um bom goleiro, o Marquezinho, que já chegou a ser especulado no Flamengo, goleiro argentino, que foi do Porto, já veterano, né? E aí, nas laterais, ponto fraco do Grêmio, ou os pontos fracos do Grêmio, né? João Pedro pelo lado direito e Reinaldo jogando pelo lado esquerdo. Então, são 2 jogadores que dão muito espaço, né? Eles avançam bastante, mas em contraponto dão muito espaço para os avanços dos jogadores. Então, o Everton Cebolinha deve travar um duelo importante aí com o João Pedro, né? Levando a melhor, na maior parte das vezes, porque o Everton Cebolinha é muito mais jogador do que o João Pedro. No miolo de zaga, o eterno Kahneman. Nossa Senhora, como é que um time de Série A ainda tem um Kahneman, gente? Sorte que é o adversário, né? Kahneman é um jogador muito fraco, já foi bom, já teve ali um papel importante no Grêmio, na conquista, por exemplo, da Libertadores em 2017. Gente, a gente está falando de 7 anos atrás. Aquela dupla Jeromel e Kahneman, que pode se repetir, inclusive, na partida contra o Flamengo. Jeromel é outro que vive machucado, se recupera, fez um bom jogo contra o Estudiantes, até se machucar na partida de ida da fase de grupos da Libertadores da América. Se ele não jogar, joga o Rodrigo Eli, que é um jogador até um pouco violento também e tal. Eu não gosto muito do Rodrigo Eli. No meio de campo, Dodi, PP, são jogadores interessantes. O PP é um velho conhecido da torcida do Flamengo, né? O PP foi revelado pelo Flamengo, inclusive, então é aquele mesmo. O Dodi jogava no Fluminense, então são 2 jogadores aí já conhecidos do torcedor do Flamengo, tá? E aí vem o principal jogador do Grêmio, na minha opinião, nessa partida, Cristaldo, que joga atrás do centroavante, que deve ser o JP Galvão. O Cristaldo é muito bom jogador. Então, desses todos os jogadores do Grêmio que estão fora, falava dos 3 principais jogadores do Grêmio, eu coloco o Cristaldo entre os 4 principais jogadores do Grêmio. Então, um jogador que vai merecer um cuidado especial do Léo Ortiz, a gente vai chegar lá, tá? Falando sobre Léo Ortiz e o posicionamento dele no jogo contra o Grêmio. Nas pontas, Galdino devendo jogar pelo lado esquerdo, Pavon voltando pelo lado direito e JP Galvão, que é muito fraco no comando do ataque. Então, assim, você veja só que eu falei de alguns jogadores fracos desse time do Grêmio, tá? Então, tem aí uma possibilidade de o Flamengo ganhar esse jogo, apesar dos desfalques. Eu ouvi muita gente falando assim, não, o Flamengo vai com 4 zagueiros na partida contra o Grêmio. Gente, são as circunstâncias, tá? Não dá para exigir que o Flamengo jogue na sua plenitude, o melhor que pode. É um adversário fragilizado também, esse Grêmio, mas o Flamengo vai com o que tem, com o que dá. Não tem laterais esquerdos, vai jogar o Léo Pereira nessa posição, Fabrício Bruno e aí Davi Luiz, né, no miolo de zaga, e
Léo Ortiz, que pode jogar como volante, tem boa saída de bola, inclusive ele jogou um pouquinho na partida contra o Bolívar, na altitude, como volante. O Tite entrou naquele jogo com 3 zagueiros e depois o Léo Ortiz jogou como um cabeça de área naquela partida. É o ideal? Não, não é o ideal, mas é o que dá para fazer. É o que dá para fazer diante, por exemplo, da lesão do Alan, que também não estará apto a jogar contra o Grêmio. E na frente, Tite mostra que não negocia mais o posicionamento do Gerson. Luiz Araújo não vai jogar. Eu até imaginava que o Luiz Araújo fosse jogar, mas o Luiz Araújo está fora, pelo menos no início, né? Deve entrar ao longo da partida, jogando com o Gerson pelo lado direito, sendo um meia com muita liberdade, Pedro centralizado e, como eu disse anteriormente, Everton Cebolinha pelo lado esquerdo. Galera, é isso. Informações do Flamengo, que joga logo mais contra o Grêmio. Provável escalação, informação do Globoesporte.com, com Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, Léo Ortiz, Igor Jesus e Lohan, Gerson, Everton Cebolinha e Pedro. Esse é o provável Flamengo para esse jogo de logo mais contra o Grêmio. Só lembrando que o Flamengo, vencendo o Grêmio hoje, volta à liderança do Brasileirão. Botafogo venceu o Fluminense e assumiu a liderança, mas provisoriamente. O Flamengo só depende de si, vencendo, volta para a liderança do Brasileirão e hoje vai com tudo em busca dessa vitória. Tem muitos desfalques por conta dos jogadores, né, que estão convocados aí para jogar a Copa América. O Flamengo vai ter que conviver, né, com esses desfalques aí praticamente um mês por conta da Copa América. E hoje o Tite tem alguns desfalques, né, mas montou um bom elenco para isso, para nesse momento, né, já se preparou para isso, né, sabendo que na Copa América o Brasileirão não ia paralisar. Então hoje vai ter alguns problemas, mas como eu falei, o Flamengo tem um bom elenco e vai com tudo em busca da vitória. Esse é o provável Flamengo. Você que é torcedor do Mengão, né, que está confiante, acreditando numa boa vitória hoje, já deixa aquele like no vídeo, aproveita também, escreve aqui nos comentários o seu palpite para esse jogo de logo mais Flamengo e Grêmio no Maracanã. Vou ficando por aqui, galera. Valeu, deixa seu like, né, para estar fortalecendo. Valeu e até a próxima.